Está no ar o Nova Manhã de hoje. Que bom ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Nova Manhã, que é meu e é seu também. Quero mandar um abraço para o Will Flores, que é o nosso parceiro, colaborador aqui, que deixa o nosso ambiente muito mais bonito, muito mais perfumado e lindo. Então, ó, um beijo aí para você, Will. E um beijo para toda a equipe do Estilo Mulher, Juscelia, Mari Sanches. Meninas, muito obrigada pela produção aí no meu visual e o cabelinho aí, como vocês podem notar, eu dei uma mudadinha aqui no meu visual, tô no time das morenas de novo, hein, gente? E hoje o nosso convidado, ele está de volta, Matheus Mendes, que é teólogo, escritor, e você também fez parte aqui do nosso segundo programa da nova volta do Nova Manhã aqui na emissora. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço o convite. Que bom ter você aqui, fico muito feliz, ainda mais para falar de um assunto que ele é tão atual, tão presente na vida da maioria das pessoas, que é a questão da perfeição nas redes sociais. Matheus, falando desse ambiente de rede social, para ser, é preciso ser notado? O ser humano ele tem uma necessidade disso. O ser humano ele é um ser social. Ele não consegue viver ilhado. É como aquela criança que sempre faz alguma coisa e quer mostrar para os pais. Olha, pai, o que eu sei fazer. Na verdade, a gente faz isso, a gente reproduz isso na vida adulta. Tudo que a gente faz em termos de profissão, de objetivos, é tudo para mostrar para alguém fora de nós. A gente precisa de reconhecimento para sentir humano. Então, isso é até relativamente normal da parte de cada ser humano ter essa necessidade de postar e estar nas redes. É uma necessidade de aprovação do outro. É uma necessidade não de aprovação, mas de validação, né? Tem uma diferença, né? Quando você precisa ser aprovado, você faz algo que para si, para que você prove para si mesmo que você é capaz. Mas a gente tem nesse ambiente de rede a validação, que é para que os outros me dão um valor com relação àquilo que eu faço. Então é uma proposta diferente que as redes sociais elas trazem. Não é uma questão de eu fazer por mérito, mas as pessoas definem o meu mérito, e isso é um problema. E eu acho que isso é muito, dá para exemplificar, dá para ilustrar muito bem o que você acabou de dizer, quando você posta uma foto e você fica esperando, a gente fica esperando as famosas curtidas. Curtidas e compartilhamentos, né? A gente tenta compartilhar as coisas, mas na verdade não é o compartilhamento com os outros, é um sistema que a gente cria para tentar ter relevância. A necessidade nossa como ser humano é ser relevante, a gente precisa passar pela vida tendo algum sentido, deixando um legado ou tendo alguma relevância. Antigamente, né, a ideia era você ser um pai de família, né, você é alguém que cuidou dos filhos, cuidou bem da família, nutriu a todos e fez alguma coisa que tivesse um propósito. Hoje qualquer coisa serve. Você ter uma ideia diferente, você postar uma comida diferente, essa é a diminuição do legado humano, das pessoas. A gente não tem mais esses valores maiores. Valores menores também servem. Isso também é uma causa de problemas na nossa sociedade que acaba enfraquecendo a gente como ser humano. Bem, você disse que antigamente a gente tinha essa necessidade de ser uma boa mãe, um bom pai, um bom trabalhador. Não que isso deixou de ser importante, mas hoje a gente divide muito com o número de seguidores. Eu preciso conquistar o meu maior número de seguidores. É como se realmente fosse, como você disse, a validação. Para ser uma boa profissional, vamos ver quantos seguidores aquela pessoa tem. Ela tem X seguidores, então ela é uma boa profissional, ela está credenciada para aquela atividade. Ela não tem tantos seguidores. Será? Às vezes causa a dúvida, será que é uma boa profissional? E muitas vezes é um excelente. Exato. Um excelente profissional. Uma questão com relação a seguidores que até o próprio termo está sendo aplicado de forma errada. O termo de você seguir alguém é você se tornar a pessoa, é quase ser um discípulo dessa pessoa. Então você ser um seguidor de um cantor, de um artista, de alguém popular, é para a gente pensar, porque eu sigo com qual propósito? O que ele traz de benefício para mim? O que ele acrescenta para mim? O problema é quando você segue alguém por distração. A questão das redes sociais tem muito essa questão de você descansar o cérebro e se distrair, ao invés de utilizá-lo para seus benefícios, seus propósitos, seus objetivos. Então eu vejo muita gente distraída com as redes sociais, ao invés de aplicando as redes para o próprio crescimento, para o próprio conhecimento, o autoconhecimento. E isso é um problema. Quando você segue alguém, você deixa nas mãos do outro, nas realizações do outro, aquilo que você gostaria de fazer. Já que eu não tenho capacidade, já que eu não vou chegar onde ele chegou, pelo menos eu vou admirá-lo. E isso é estranho.
para a gente, inclusive usar o termo seguidor, fica meio distópico, né? Como é que eu vou seguir alguém e não vou me tornar essa pessoa? Só sigo e o tempo vai passando, ele vai ficando mais famoso e vai adquirindo mais seguidores, mas eu continuo no meu mesmo status. Isso é verdade, Matheus. E sobretudo não é me tornar aquela pessoa que eu sigo, é ter a vida daquela pessoa que eu quero ter igual, que é aquela vida perfeita. De enriquecimento, de satisfação, de mil possibilidades e principalmente tendo pessoas que o sigam também num ciclo vicioso, né? Que a gente tem esse desejo também, que a gente falou sobre a validação. Eu quero que pessoas também me sigam, quero que pessoas me admirem, quero que pessoas olhem para mim e também se espelhem. Então a gente tem seguidores, a gente busca seguir e ser seguido. Esse ciclo para nós ainda não faz muito sentido, porque essa questão de redes sociais é muito recente. Essa geração que está chegando agora por volta dos 15 aos 18, 20 anos, é uma geração que já cresceu com isso. Nós não. Muitas vezes a gente não lembra como é que era antes das redes sociais, né? Como é que a gente tinha contato com as pessoas, como é que a gente adquiria informação, como é que a gente pensava sobre as coisas. Hoje não, hoje está tudo pronto. O fast food não é só com relação ao alimento, é com relação à informação também. A informação já vem pronta. Eu posso dar um Google, eu posso fazer uma busca e achar a informação que eu preciso. Então, a grande dúvida, o grande desafio nosso é o que é relevante, o que eu realmente preciso ver, o que eu realmente preciso saber, quem realmente é a pessoa que eu devo seguir, que vai trazer benefício não só no sentido de eu admirá-lo, mas trazer respostas para mim, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu devo fazer. E não apenas uma distração. Exato. E como eu posso saber isso? É difícil, porque a gente tem um emaranhado de informações à nossa volta. O segredo é você usar o cérebro, né, da melhor forma possível, que é você eliminar excessos, né? O que a gente tem em rede social é muito excesso, e todo excesso vira vício, o que hoje é considerado também como vício digital. Pessoas que são viciadas em celular, que mesmo que elas não necessitem, elas precisam dar aquela olhadinha no celular para ver se tem uma atualização, para ver se tem um post novo, mas você não precisa disso. Então todo vício, tudo aquilo que você não controla, se torna um peso para a sua vida. Então a primeira coisa é você fazer um detox digital, se privar um pouco, selecionar melhor, escolher melhor sua fonte de informação, ao invés de abraçar todo esse mar de informações que existem hoje. É acalmar a mente para poder pensar. Sim, porque uma mente agitada, ela não consegue, apesar do cérebro humano hoje conseguir absorver toda a capacidade de informação que vem, né? Só um dado, há poucos anos atrás, o nível de informação era muito menor. Se você pegar o que a gente tem de informação em um dia, é o que uma pessoa tinha durante a vida toda. O que a gente tem de informação em um minuto é absurdamente maior do que há anos atrás. Então, a nova geração já consegue absorver isso. Então, o problema é que tipo de informação eu devo buscar? Para onde eu devo ir? É saber selecionar ao invés de não ter a informação. Eu tenho a informação, mas eu não sei para onde ir. As pessoas estão perdidas, por isso que elas precisam de alguém para seguir. É um turbilhão de informações, né? Uma enxurrada de informações que é difícil filtrar muitas vezes. Exato. E tem outra questão, que é a seguinte. As redes sociais escolhem por nós, que é um problema do ser humano também. Geralmente o que vem para nós é aquilo que a gente não pediu, que a gente não queria e que a gente não precisa. Aparece nas nossas timelines, aparece nos nossos posts, a gente deu uma olhada, então os algoritmos pensam... É um rastreio digital ali, né, Matheus? Exato, pensam que é aquilo que nós queremos e limita a nossa capacidade de escolher outras coisas, porque só aquilo vem. Então esse é o problema. Você então passa a precisar, a querer e pedir aquilo que antes não era importante. Então o nível de importância ou escolha sobre o que é importante deixa de estar com você e parte para o outro. Parte para a tecnologia, parte para outras pessoas e limita o seu acesso a novas informações e a novos conhecimentos. Eu acredito que uma mente agitada, ela não tem tempo para pensar, para encontrar boas soluções para a própria vida ou para um experimento, uma invenção. Um cientista, por exemplo, agitado o tempo todo, como que ele vai como que vai parar para pensar e criar uma coisa nova se ele não der a pausa ali para encontrar soluções? Eu dei um exemplo de cientistas, mas a pessoa, nós, pessoas comuns, como é que a gente, com essa vida louca e essa necessidade, esse vício que é a rede social, e eu me incluo entre essas pessoas, de que se eu não pego o meu celular aqui e dou uma olhadinha, parece que eu estou perdendo alguma coisa, essa é a sensação. Será que eu estou perdendo alguma novidade, alguma informação? Então eu tenho que olhar a todo momento. E isso aqui não existia há alguns anos. Exato. Né? E a gente vivia feliz. E a rede social, eu acredito que ela foi feita para aproximar as pessoas. Exato. Só que o mundo está cada vez mais solitário. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, envolvidas com muita gente. Uma das coisas que a gente não sabe, se você pegar, por exemplo, a antropologia, é que ela estuda a questão da formação dos grupos.
Nenhum ser humano, desde 70 mil anos atrás até hoje, consegue se relacionar com um grupo maior do que 150 pessoas. Então, se você tem na sua rede social 1000 pessoas, 1000 amigos, 900 amigos, 5 mil amigos, tenho certeza que boa parte dessas pessoas você não faz ideia de quem são. Você não tem contato, você não tem relacionamento, e a gente esquece disso. A gente esquece que essa limitação de grupo é que a gente deveria focar nesse tipo de realidade. E tem uma informação maior ainda. Os grupos que realmente fazem diferença para nós são no máximo de 10 a 15 pessoas, que são aqueles grupos de cooperação, de amizade, né? Você pode perceber, equipes de esporte geralmente são nessa faixa de 10, 12, 15 pessoas, porque mais do que isso a gente não consegue juntar e cooperar e ajudar, e ter uma ajuda mútua, né? E mais interessante ainda, a gente tem a questão da família. Uma família de verdade vai de 4 a 6 pessoas. Família no sentido de amor parental, de respeito, de consideração, de apoio. Então, a questão do grupo vai reduzindo cada vez mais. E a gente tem essa visão nas redes sociais que quanto mais gente, melhor. Mas, na verdade, socialmente, quanto menos gente, melhor. Quanto mais gente, mais distante e mais solitário você é. Sim, aí tem a solidão e a solitude. Solitude talvez seja uma coisa que até necessária, faz bem. A solitude é a capacidade de escolher estar sozinho, não ser sozinho. E a solidão é o que muitas vezes provoca, porque é uma ilusão. Você tem as suas redes sociais, hoje são várias, mas nós temos 2 redes aí que chamam a atenção, 3 até, uma que dança, que é mais divertida. É um número de pessoas ali virtualmente unidas ali juntas, mas realmente, se você for parar para pensar, eu estou sozinha. Inclusive hoje é proibido estar entediado, é proibido não estar fazendo nada. A gente tem essa impressão de que eu preciso olhar alguma coisa, eu não posso simplesmente ficar quieto, em silêncio comigo, e pensando e gerando meus pensamentos. Eu preciso receber informação a todo momento. Que não é verdade. As grandes ideias, os grandes insights da vida, as grandes decisões, a gente precisa fazer na solitude, na calmaria, no descanso. Descanso físico, descanso mental, né? E as pessoas, elas notam muito a rede social. Eu vejo isso comigo. Se você estava fazendo isso, aquilo outro, sabe o que eu estava fazendo? Se elas sabem, é porque eu permiti, a partir do momento em que eu expus isso, eu fiz o post. Exato. Então tem esse movimento, e a gente sem querer tem essa necessidade de se movimentar. É isso que você acabou de falar. Eu preciso me movimentar. Porque senão eu não existo. É como se eu não estivesse fazendo nada e eu não parei um minuto. É interessante isso, né? Interessante como a gente tem essa visão de mundo, como ela mudou com a chegada das redes sociais, né? Mas na verdade, a gente usa até o termo redes sociais de forma incorreta. Que a gente tem que, na verdade, subdividir. Não existem redes sociais. Existem redes profissionais e redes pessoais. Né? O que a gente não entende é isso. E dentro desse grupo a gente engloba então o que a gente chama de rede social. Porque na verdade a gente socializa muito pouco. Porque a gente curte, mas o que é curtir? A gente compartilha o que é compartilhar. Eu não estou na verdade me relacionando. Social é no sentido de se relacionar. Eu não estou me relacionando com aquele para quem eu estou curtindo, para quem eu estou seguindo. Eu estou validando. Então, quando você tem uma rede pessoal, você tem a sua lista de contatos no seu telefone, você tem as pessoas que você lembra, na sua memória que você manda mensagens. Essa é a sua rede pessoal. E a sua rede profissional são os seus contatos de trabalho, de carreira. Essas são importantes. Agora, quando a gente fala em rede social, é aquilo que não tem nenhum vínculo verdadeiro com você. É virtual, é uma relação artificial, uma relação virtual e não uma relação pessoal. E na vida só valem as relações pessoais. São as relações pessoais que permitem que a gente avance na carreira, o contato com a pessoa, com quem vai contratar você. As relações pessoais que permitem que você tenha um relacionamento, ou seja, você não vai namorar, apesar que tem gente que casa virtualmente nesse mundo maluco que a gente vive. Mas na verdade as relações são de você marcar um encontro, mas quando o encontro ocorre, aí ocorre realmente a relação pessoal. Ocorre o relacionamento. Fora isso, não. É só um ambiente virtual onde as pessoas se projetam, onde elas colocam ou expõem apenas o melhor ou aquilo que elas gostariam de ser, não aquilo que elas são. É no encontro real, é no encontro humano que a gente encontra entre defeitos e acertos, qualidades e dificuldades, que a gente tem a relação e faz a vida ter sentido. Aonde nós vamos parar aí, Matheus? Mas ainda tem muito assunto, só que já logo após o intervalo comercial, hein?
Já estamos de volta com o Nova Manhã e hoje aqui em nosso estúdio nós estamos recebendo ele que é teólogo, é professor, é escritor, Matheus Mendes, pela segunda vez aqui no Nova Manhã. E que bom, eu volto a falar, que bom ter você aqui, porque é muito esclarecedor quando eu converso com você. Eu gosto de te ouvir, Matheus. Obrigado. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: diga quantos seguidores você tem, que eu direi quem és. Olha só que perigo isso, hein? Em rede social. Como é que funciona? Onde nós vamos parar com essa situação? Na verdade não funciona. Como a gente havia discutido, quando a gente busca alguma coisa ou alguém nas redes sociais, a gente faz sempre o que a gente chama de projeção. A gente nunca está vendo realmente a realidade, né? Uma das coisas interessantes da gente citar também é esse termo realidade, né? Mundo virtual, mundo real. Essa palavra é uma palavra muito interessante, a palavra real, né? A palavra real vem daquilo que é importante para o rei, né? Se você pegar a Idade Média, por exemplo, existiam vários conflitos, várias informações que deveriam chegar ou não ao rei. Existia um grupo de pessoas, de conselheiros, que avaliavam o que deveria chegar para o rei para ele saber de informação ou o que não deveria. Por isso que vem a raiz da palavra real. O que é real? Aquilo que o rei, o que importa saber. Então é muito importante a gente entender essa questão nas redes sociais. Será que realmente importa para mim, né, o sentido de importar, de trazer para dentro, que é o termo, o sentido da palavra importar? Será que eu trazer essa pessoa, eu trazer esse contexto, essa história, será que é realmente importante para mim, é essencial para a minha vida? Então, é a primeira coisa que a gente tem que, sempre quando a gente vai buscar seguir alguém, tá, qual que é o propósito disso? Vai me levar para onde? Que tipo de pessoa eu vou me tornar seguindo esse tipo de pessoa? A gente tem a ideia já famosa de que a gente se torna, né, a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você convive virtualmente com essas pessoas, que tipo de pessoa eu estou me tornando? Essa questão de se autoconhecer, você pega até a época de Sócrates, que ele dizia aquela famosa frase, conhece a ti mesmo, né? Se você não se conhecer, qualquer vento de nova ideia, qualquer possibilidade, qualquer nova música, qualquer ideologia política, tudo serve para você, tudo é possível. E você não tem aquilo que a gente acha que eu acho que é o mais essencial, que é maturidade, é saber pensar e escolher por si. Não saber fazer escolhas é a pior situação, é o pior momento, é a pior posição de um ser humano. E as redes sociais não nos limitam, pelo contrário, elas oferecem várias escolhas. Então, a coisa principal é a gente conseguir ensinar as pessoas a saber escolher, a aprender a escolher o que é bom e o que não é para a própria vida. Eu acho que seria por aí, de início. Uma outra frase, eu vou aonde meu pensamento for. Exato. Eu sou a construção daquilo que a minha imaginação constrói. Primeiro eu imagino, depois eu faço. Se eu tenho várias informações, se eu tenho várias possibilidades, né? É aquela frase de Alice no País das Maravilhas: se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve, ou qualquer lugar é lugar nenhum. Então, a primeira coisa, desde que a gente já tem uma geração que já cresce com o celular na mão, interessante é ela aprender a usar essa ferramenta, não ser usada por ela, que é um grande problema. Então, é ensinar a canalizar as minhas relações pessoais e profissionais no sentido daquilo que eu quero ser, no sentido daquilo que eu quero me tornar. Matheus, por que a rede social faz tanto sucesso entre a humanidade? Porque é fácil. E porque traz uma coisa que a gente gosta muito, que é fantasia. A fantasia de pessoas bem-sucedidas, que a gente já vê nos filmes, nas novelas. O ser humano ele não gosta daquilo que é real, porque o real é difícil, o real precisa ser construído, o real precisa ser trabalhado e às vezes não dá certo. Mas a fantasia não. A fantasia é um ambiente onde eu posso entrar virtualmente e posso ser quem eu quiser e posso pensar do jeito que eu quiser e ninguém vai me questionar e ninguém vai me julgar. E se fizer, tá no virtual, não tem problema, o real não vai ser afetado por isso. Então a gente gosta do que é fantasioso, a gente gosta da inverdade. Não falo nem mentira porque é um termo pesado, mas a não verdade. A gente gosta de não viver na realidade porque a realidade às vezes machuca. A realidade é aquilo que a gente tem que viver aquilo. Então o ter que viver essa pressão não faz bem para nós. Mas existe verdade também nas redes sociais. Claro, existem muitos pontos positivos, né? A questão do universo de informação que a gente não tinha, né? A questão do contato com as pessoas profissionalmente ou pessoalmente, pessoas distantes, pessoas que você pode falar com escritores famosos, pode falar com empresas, existem várias possibilidades. O problema ou a questão é saber usar, ou usar o seu tempo. Uma questão interessante, como eu uso o meu tempo nas redes sociais? Que é um tempo muito extenso. Geralmente, cada ano que passa, as gerações ficam mais e mais e mais tempo dentro das redes sociais. Fazendo o quê? Né? Qual a sua escolha de tempo? Você fica apenas olhando a vida das pessoas ou pega aquele espaço para construir a sua própria?
aumentar seu network, conhecer novas pessoas, novos lugares, novas culturas, novos idiomas. Hoje tem curso gratuito para qualquer tipo de coisa em uma rede social. Você procura isso ou procura ver o prato de comida ou algum evento, alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você quer para você? Essa é uma questão que a gente tem que verificar sempre. Eu te encontrei, eu e a produção do programa, nós nos encontramos você através de uma rede social. E aí houve uma identificação, não, nós queremos essa pessoa participando do Nova Manhã. Bacana. Daí a importância da rede social. Exato. Olha que legal, porque houve uma identificação. E ela só existiu por conta do encontro. Se houvesse apenas a relação virtual, ela não teria existido. É aquele encontro que a gente tratou. O importante é a realidade. A realidade construiu esse momento, essa entrevista, a entrevista anterior. Mas quando a gente vive na ilusão, a gente vive só na expectativa de que vai ser legal e tal, mas a realidade é boa. O momento da conversa é bom, as informações que estão fluindo. E essa informação que a gente está gerando aqui vai para vários canais e vai ser útil para muita gente. E isso é o legal de uma rede social. E uma coisa que eu ouço e também até acredito nisso, que a internet ela está atuando como um tribunal, que é tem alguns termos hoje que se usa muito, cancelamento. A pessoa foi cancelada e ela é julgada por todas as pessoas que muitas vão na onda, acho que a maioria das pessoas vão na onda e cancelam tal pessoa. Acho que é perigoso isso. É perigoso e é irreal, porque na verdade o cancelamento é virtual e não físico. Mas às vezes se torna real para a pessoa que foi cancelada, aqui eu não sei o que ela fez, enfim, mas se torna real porque ela pode ficar até doente. Sim, porque ela está tão envolvida emocionalmente ou tão envolvida virtualmente com a questão, que isso que existia de uma forma fantasiosa na rede partiu para a imaginação dela. Então ela trouxe o virtual para a realidade dela. E esse é um perigo. Saber distinguir o que é real e o que é virtual é importante demais. Tem casais, relacionamentos que brigam por conta e brigam por WhatsApp, brigam por mensagem. Isso não é uma discussão, isso não é uma briga. Você está usando o ambiente virtual para tratar uma questão real. Então é esse o grande perigo, é não saber fazer essa diferenciação entre aquilo que você gera, informação, resultados, dados, contatos virtuais e contatos e informações pessoais. Saber dividir isso é sabedoria de vida, né? Porque tem uma grande diferença entre o mundo virtual e o real. Né? No mundo virtual você adquire informação, conhecimento. Né? No mundo real, quanto menos conhecimento você tiver, quanto mais você souber selecionar o que você quer conhecer, mais sabedoria você adquire. O mundo virtual não é um mundo de sabedoria, é um mundo de informação. É útil para isso. Agora, se você quiser incorporar isso na sua vida, não tem como. Viva no mundo virtual com as coisas virtuais e no mundo pessoal com as coisas pessoais. Eu acho que é a melhor dica que se pode ter. Saiba dividir esses dois espaços dentro da sua vida. E como trabalhar essa questão de você olhar a vida do outro e achar que realmente só a sua vida não é perfeita? Esse é um grande problema, porque você adquire esse desejo de ter uma vida semelhante à do outro. Isso pode chegar a extremos de você querer ter realmente, psicopaticamente, a vida do outro. Realmente substituir a sua vida pela vida do outro. Existem doenças nesse sentido. Mas o mais importante é você olhar com admiração e olhar no sentido de ter uma perspectiva. Essa relação que você tem com quem você segue, ser uma perspectiva de vida. Uma admiração? Sim, admiração é o termo. Uma inspiração? Sim. Uma inspiração. Sim, no sentido de você olhar aquela vida, olhar aquela pessoa e procurar saber que caminhos ele fez para chegar até onde ele chegou, a ser quem ele foi, e seguir seu próprio caminho. A gente observa muito em rede social homens e mulheres com corpos perfeitos, esbeltos, ali malhados, né? E aí você imagina, nossa, eu quero ter o corpo daquela mulher. Quero ser como aquela mulher, fisicamente falando. É que na verdade visualmente é muito fabricado também. Né? Só que a minha realidade é outra, uma realidade até orgânica, uma realidade financeira de não ter aqueles mesmos tratamentos. Então tem que dar uma confusão e aí você tem que estar preparado para isso. Falar, não, calma que aquela é a vida dela, ela pode me inspirar, mas é complicado você não entrar nesse processo doentio da questão. Sim, é o que a gente chama também de uma sociedade com a ditadura da beleza, né? É um padrão de beleza que não se pode chegar. O segredo para isso é você se amar, pelo simples fato de você ser único. Se você entender essa questão de unicidade que você tem, ninguém é igual a você, tudo fica mais fácil. É claro que você precisa introspectar isso,
pensar sobre isso. Poxa, não existe ninguém... O problema é a comparação. Como é que eu vou me comparar com alguém se eu sou outra pessoa totalmente diferente? Porque antes das redes sociais, fazendo até fazendo um parênteses nisso aqui, antes eram as capas de revistas, que a gente olhava e falava, nossa, eu quero ser como essa mulher na capa dessa revista. Só que aquilo ali, muitas vezes, pode não ser real, porque tem todo um trabalho de uma fotografia, de um estúdio, de luzes, né, de um trabalho de um computador que ajuda a chegar mais próximo da perfeição. Sim. Então não adianta. E hoje tem a rede social que está aí a todo momento bombardeando a gente com a perfeição. Para as mulheres é a questão da beleza, para os homens é a questão do padrão de masculinidade, de resultados financeiros, mas tudo isso é só uma projeção. O fato é, você precisa amar quem você é sem se comparar, porque não existe comparação com alguém que é diferente, com algo que não tem o mesmo caminho que você, que não trilhou o mesmo espaço. Então, faça o seu próprio caminho, faça a sua própria história e construa a sua própria realidade e quem você é. Só você pode fazer isso. Daí vem a importância do autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí sim você vai ser notado pelo que você é. O importante não é você ser notado, o importante é você ser notável. Uma pessoa notável é aquela que quando você vai embora, depois que você deixa a sua existência, você fica nas lições que você deixou, no legado que você deixou. Pessoas das redes sociais são notadas, pessoas que vivem a vida real são notáveis. Essa é a grande diferença. Olha, adorei isso, gente. Vale repetir, por favor. A distinção entre você, dentro de uma rede social, ser notado e dentro da vida real, ser notável. Uma pessoa notada é aquela que todos observam. Uma pessoa notável é aquelas que todos sentem saudade. Aquela que as pessoas viram que ela deixou uma resposta para o mundo, deixou uma lição, construiu alguma coisa. Eu acho que isso é mais importante do que um post em uma rede social. Sensacional, Matheus. Adorei, eu tenho até que ir para o intervalo comercial agora. Gostei pra caramba do nosso assunto aqui, que ainda não acabou, viu? Enquanto isso, você fica com dicas sensacionais também, com promoções aí imperdíveis, direto da Rede Central. Já estamos de volta com o programa Nova Manhã e eu quero agradecer a Maê Marques, que é minha parceira, minha patrocinadora. Todas as joias, os acessórios que eu uso aqui para fazer o programa da assinatura Maê Marques. Confira algumas peças. Olha só, gente, que bom gosto. São peças atemporais, são estilosas. E para você conferir mais um pouquinho aí de Maê Marques, é só acessar o site maemarques.com.br. Tem também o Instagram, @maemarques, e aí você fica por dentro de todas as novidades. Estamos aqui recebendo, continuando o nosso assunto, ele que é teólogo, escritor, professor e é uma pessoa extremamente interessante no que diz respeito aos assuntos que fazem parte aí do nosso dia a dia, Matheus Mendes. Matheus, nós estamos falando sobre as redes sociais, a importância que elas tomam a cada dia mais na minha vida, na vida de quem nos assiste, talvez. As pessoas, nós estamos mais reféns. Eu acho que é esse o termo, viu, Matheus? Porque essa necessidade da rede social para um trabalho, para uma empresa ou para uma vida até pessoal, para mostrar, olha, eu estou feliz. Tem pessoas que terminam um relacionamento e começam, dá para notar isso, começam a postar uma alegria exacerbada que não é da pessoa. Não que a pessoa tem que ficar triste, não é isso. Mas você percebe que é quase uma forçação de barra. Porque tem que mostrar uma alegria que talvez ela não esteja naquele momento tão feliz. Eu só dei um exemplo aqui, viu, gente? Mas às vezes eu noto em algumas situações isso. A gente vive, no caso, a primeira geração onde a rede social, onde esse perfil que nós criamos nas redes sociais é uma extensão da vida. Antes a gente não tinha isso, era a vida, pronto, e é isso mesmo. Hoje a gente pode criar o nosso próprio avatar, ou seja, um personagem que a gente dispõe à frente de nós e esse personagem sente, pensa, se emociona, tem reações, tem soluções e a gente fica escondido. Hoje o nosso real, a nossa pessoa real fica escondida atrás de um personagem, Nós somos, na verdade, a verdadeira fake news nas redes sociais. Muitas vezes aquilo que a gente posta não é a nossa verdade, não é quem a gente é. É o que a gente gostaria de ser ou que os outros gostariam que nós fôssemos. Nunca é a persona, né? A personalidade, nosso jeito de pensar. A gente faz ou tenta refletir aquilo que as pessoas gostariam que a gente fizesse.
Então essa dualidade, essa dificuldade que a gente tem entre ser aquilo que nós realmente somos e ser aquilo que os outros esperam, é uma luta que hoje já faz parte da nossa geração, é para a vida toda, infelizmente. E como que vai ficar? Eu volto a bater nessa tecla. O mundo parece que está cada vez mais no ambiente virtual. Sim. Para você pedir um carro para te levar de um lugar para o outro, tem hoje os motoristas de aplicativos, que é uma forma de trabalhar, muitas vezes é o ganha-pão de muitas famílias. Sim. Graças a Deus. Tem também hoje a compra virtual. Com a pandemia, as compras no e-commerce cresceram muito. Então o ambiente está cada vez mais virtual. Encontros amorosos, Sim. Né? Amizades virtuais, tudo. Aonde o mundo vai parar? Na verdade, a gente vive uma sociedade onde uma das questões mais importantes desde o início da vida humana até hoje, que foi a questão do atrito. O atrito humano é que faz o ser humano crescer. O que é esse atrito? É esse contato com as diferenças, esse contato com as realidades, esses mundos que se encontram. Quando a gente cria ou a gente experimenta ambientes virtuais, esse encontro não é real. Então a gente tem uma sociedade de seres humanos cada vez mais fracos emocionalmente, seres humanos que não sabem lidar com as frustrações da vida, seres humanos que não sabem escolher os caminhos, não sabem criar novas coisas, porque aquilo já vem pronto, como a gente havia dito. Então a gente está numa sociedade onde se eu for comentar e disser, eu sei para onde vai, eu não sei, mas eu tenho esperança de que dentro de tantas essas informações a gente consiga realmente buscar aquilo que é real, aquilo que é importante e saber utilizar essas ferramentas, realmente utilizar as ferramentas de locomoção, as ferramentas de informação, de transmissão de dados, mas não que isso, a gente não pode se tornar mais um número nessa rede social. A gente não pode perder o fato que nós somos pessoas e pessoas só conseguem conquistar, só conseguem construir a vida tendo uma relação verdadeira com outras pessoas. A relação virtual não faz a gente crescer, faz a gente apenas criar projeções sobre quem nós não somos. Em um ambiente onde a gente cria algo que não é verdade, ele nunca se sustenta. Muitos ambientes empresariais podem ter a automação, colocar robôs, vozes ali para um atendimento, né? Mas uma coisa que é insubstituível é o sentimento humano, é o calor humano. O ser humano não pode ser substituído nesse sentido. Na verdade existem pesquisas que até a questão do sentimento humano está sendo reproduzido. E esse é um perigo muito grande. A gente tem uma realidade cada vez maior em que ser humano vai ser estranho para nós. Ser virtual vai fazer mais sentido do que ser real. Então é mais seguro você estar dentro da sua casa do que você ir para o mundo, ir para a vida e tentar conquistar as coisas. Então essa questão de falsa segurança impede a gente de crescer como pessoa. Então ambientes corporativos como esses, reuniões em home office, reuniões através de ambientes virtuais, essa perda desse contato faz com que a gente também perca a sensibilidade de lidar com o outro. Essa sensibilidade de lidar com o outro é que fez com que a gente viesse até agora, que fizesse com que a gente tivesse guerras sim que foram destrutivas, mas que fizesse a gente pensar sobre o que é ser humano. Hoje as guerras são virtuais, hoje as guerras são por meio de dados. Ninguém mais lança e nem assassina ninguém, apenas cancela, mata alguém virtualmente. Isso é um perigo tremendo. A gente faz isso quando a gente bloqueia alguém nas nossas redes sociais. Esse bloqueio não é algo contra o outro, mas contra nós mesmos, contra algo que a gente não sabe lidar. Bloquear as pessoas, cancelar as pessoas, não é algo que você faz por conta do outro, mas por conta de uma realidade, uma dificuldade que você tem em lidar com as frustrações. E hoje a rede social, ela diz muito, foi excelente esse ponto que você tocou, porque dói no coração quando você olha ali, porque também tem um aplicativo para você saber quem começou a te seguir, quem deixou de te seguir, quem não te segue de volta, enfim. Quando você vê uma pessoa que é querida, é da sua estima, por algum motivo, e essa pessoa deixa de te seguir ali na rede social e você não entende o porquê. E isso dói. Dói na vida real. Você fala, meu Deus, isso significa muito. Hoje é uma ofensa você sair de um grupo sem avisar. Nossa! Né? Faz parte da etiqueta virtual você sair dos lugares, você informar o que está fazendo, porque a gente está tão impregnado com essa realidade e é uma realidade que chegou para ficar. Então o interessante é pensar como eu lido com uma realidade que chegou para ficar, tornando a realidade cada vez mais clara, mais objetiva para mim, no sentido de eu pegar aquilo que eu absorvo de informação e selecionar
e limitar, estabelecer limites para isso, limites de contato, limites de relações. Então a rede social, como eu disse, é uma extensão da vida. Se é uma extensão da vida, eu tenho que dar tanta importância a ela quanto a minha própria vida, mas não deixar que ela me domine. É apenas um recurso, apenas uma ferramenta. Aquilo não vai machucar você, aquilo não vai afetar você, aquilo não vai fazer algo ruim para você, porque você continua intacto. Só aquela extensão sua disponibilizada de forma virtual pode ser afetada. Sua aparência, sua abrangência, sua projeção, mas a sua pessoa continua intacta. A gente precisa ter essa consciência de que as redes sociais são virtuais, não são reais. Elas não nos afetam de fato, afetam aquilo que a gente quis projetar sobre quem nós somos. É um termômetro a rede social? Sim, é um termômetro principalmente com relação às suas questões emocionais e psicológicas. Você consegue analisar o quanto você precisa de um post, de uma curtida, o quanto seguidores você precisa. É um termômetro do quanto inseguro você é com relação a você mesmo. Então isso é importante, trabalhar o autoconhecimento para você ter até ter autoestima, de não ficar na dependência dessas curtidas, dessa aceitação, dessa aprovação e ser uma pessoa notável. Exato. É isso. Na verdade, a autoestima, a gente sempre pensa que a autoestima vem de fora. É realmente autoestima, é uma estima que é construída por si mesmo. Não importa realmente o quanto as pessoas curtem, importa o que eu curto a minha própria vida. Isso é o mais importante. É ótimo. Bom, o que eu posso dizer? Que eu adorei. Foi fantástico esse bate-papo com você mais uma vez aqui. Eu quero ter você aqui no nosso programa muito mais, porque você realmente contribui com os seus esclarecimentos, com os seus ensinamentos, e essa troca aqui é de grande valia. Agradeço. Muito obrigada, Matheus. Ok. E você de casa, eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido o nosso bate-papo aqui com o Matheus Mendes. Ele realmente é uma pessoa que é muito querida aqui por todos nós do Nova Manhã. E você mora aqui no nosso coração. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, fiquem todos com Deus. Um beijo para toda a família. Tchau e até o próximo programa.